Olá, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer essa lindeza de brinco pra gente estar fazendo juntos. Essa proposta, eu coloquei umas cores bem cara do verão agora, são tons mais candy color, né, que vão estar sendo usadas agora no próximo verão. Antes da gente dar início aqui à nossa aula, para eu estar te ensinando cada segredinho dessa peça linda, né, com o avesso todo bonitinho, tudo muito certinho, eu já quero fazer alguns convites. Primeiro, eu quero te convidar a dar um like nessa aula, dar um joinha se você está gostando deste conteúdo. Se inscrever aqui no meu canal, é só você ativar esse sininho que tem aqui embaixo, não te custa nada, mas me ajuda muito. E você ativando esse sininho, toda vez que tiver uma aulinha nova, o YouTube vai entender que você está interessado nesse tipo de conteúdo e vai estar sempre mostrando para você, certo? Mais uma coisa, eu quero te pedir também para me ajudar a compartilhar essas aulas para que o nosso canal cresça e todo mundo cresça junto, certo? Então vamos lá, sem enrolação agora, para a nossa lista de materiais que nós vamos precisar hoje. Nós vamos estar utilizando para fazer aqui essa peça de hoje, esse brinco flower, nós vamos estar utilizando uma base 6 com pino, tá? Que é essa tarraxinha, essa pecinha aqui de cima. Uma base de argola sem o pino, ela tem 2,5 centímetros de diâmetro, tá? Nós vamos estar utilizando também o cristal aqui que eu utilizei para fazer essa parte, é esse aqui, o amarelo manteiga. E aí, os miolinhos das florzinhas aqui vai ser a seu critério, as cores que você escolher, a cor que você desejar. Então, no meu caso aqui, eu coloquei o lilás, o rosa e o verde. E assim nós vamos precisar também dos vidrilhos. O vidrilho que eu usei aqui para fazer esse brinco aqui, ó, eu usei esse tom de verde, eu usei aqui esse aqui, tom de rosé, esse lilás aqui, tá? Na câmera parece que são cores mais escuras, mas à medida que a gente vai trabalhando, vocês vão ver que são cores mais claras, são tons clarinhos, tá? Só que foto e câmera muda muito o tom, então fiquem atentos, né? Caso vocês queiram tá mudando. O fio, eu usei o fio gold, nós vamos usar ele duplo, então eu vou estar usando o fio 2 vezes. Você não precisa de 2 rolinhos, você pode estar usando o mesmo rolinho, você tira um pouco e coloca num outro carretelzinho para você estar utilizando, tá? Nós vamos estar utilizando também um par dessa tarraxa maior, que eu não gosto de usar para um brinco maior assim, eu gosto sempre de trocar a tarraxa e colocar uma tarraxinha maior, para não ficar pendurando o brinco. Um par de cristal número 6, né? Na cor que você desejar, aqui no caso o meu aqui vai ser o amarelo. As agulhas de crochê, nós vamos estar usando a número 4 de 1,25 milímetros e a número 6 de 1 milímetro. Essa daqui que eu tô usando, ela é a da Tulipe, tá? Mas você pode estar usando a da corrente também, qualquer marca. Nós vamos estar utilizando de ferramentas também os alicates. Nós vamos usar o alicate de corte, ou caso você não tenha um alicate de corte, você pode estar usando um cortador de unha normal. Esse alicatezinho aqui de biquinho redondo, que a gente costuma usar muito para acabamento. Nós vamos estar utilizando também 2 alicates de biquinho chato, que ele é muito importante você sempre ter 2 para você conseguir manusear melhor, tá? Essa ferramenta, para quem já me acompanha aqui, é o agulhão. É uma ferramenta usada em cartonagem, mas a gente utiliza muito ela aqui também no crochê. E esse aqui é uma novidade. Esse aqui é um alicate que ele tem medidas específicas para a gente fazer argolinhas, para a gente fazer acabamentos, tá? Ao longo da aula aqui, eu vou estar explicando para vocês como é que a gente vai utilizar essa ferramenta. Mas caso você não tenha essa ferramenta, não se preocupa que isso aqui não vai te impedir de fazer este brinco, tá? Um palitinho de churrasco vai resolver o seu problema aqui também, tá? Sempre tem alternativa. E nós vamos precisar também de uma agulha de mão comum, só que ela tem o espacinho aqui suficiente para passar o fio, tá? Então eu vou dar aquela geral aqui e volto para a gente dar início à nossa aula.
Bom, pessoal, ó, já organizei a mesa e a nossa peça tá aqui. Nós vamos dar início por essa parte de baixo aqui do nosso brinco, tá? Então, como é que eu já até coloquei aqui alguns cristais aqui, ó, mas nós vamos fazer juntos agora. Eu vou te mostrar como é que eu fiz para colocar o cristal aqui quando a gente trabalha com fio dobrado, com fio duplo. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vou pegar as duas pontinhas, vou torcer. Simplesmente isso aqui, ó. Vou torcer algumas vezes. Não precisa ser um pedaço muito grande, tá? É só um pedacinho pra gente ter uma pontinha firme, pra gente conseguir colocar aqui o cristal aqui com mais facilidade. Então agora aqui, ó, eu corto o excesso dessa pontinha que ficou aberta aqui. E agora a gente vai começar a colocar o cristal, ó. Eu não tiro o meu cristal do fio, tá? Tá aqui, ó, o cristal. Então, como a gente já juntou as duas pontinhas aqui para facilitar, nós vamos passar aqui, ó, por dentro do cristal, segura a pontinha do fio de nylon e a gente vai seguindo passando aqui, ó. Nessa argolinha aqui desse tamanho, eu coloquei aproximadamente 22 cristais, tá? Então, aqui foi só pra gente ver como é que a gente coloca para facilitar. E essa é uma diquinha legal, tá? Que eu aprendi ao longo de muito custo aqui aprendendo, batendo cabeça, né? E a gente vai aprendendo. Então vamos lá, ó. Nós vamos trabalhar agora com a agulha número 4, tá? Ainda com a pontinha juntinha para facilitar aqui na hora de prender, eu vou fazer o seguinte, ó. Passei o meu fio pela argolinha e, ó, com o dedo mesmo, eu vou dar algumas voltas aqui, ajustando esse fio na argolinha, para que ele fique bem preso e a gente consiga trabalhar fazendo o nosso crochêzinho, tá? Então aqui, ó, agora eu já corto aqui o excesso do fio, essa pontinha aqui, que a gente não precisa dela aqui. E aí, ó, ficou aqui uma pontinha que vai ficar furando. Então o que que eu faço? Eu pego esse alicatezinho redondinho aqui, venho aqui, ó, dou uma amassadinha nessa pontinha, dou uma ajustadinha aqui para ele ficar bem certinho. E agora sim a gente vai começar a fazer o nosso crochêzinho aqui. Então o que que eu vou fazer? Ó, com a agulha número 4 eu vou pegar o fio, vou passar por cima da agulha, tá? Aí eu venho com a agulha por dentro da argola e vou laçar o fio e vou trazer ele para cá, ó. Trouxe o fio, vou dar uma meia giradinha para que o pontinho fique bem bonitinho, certinho aqui. A gente trava o pontinho e coloca o cristal. E aí, ó, laço novamente a agulha e trago o fio por dentro dessa argolinha, desse pontinho que a gente acabou de fazer, travando o ponto e já deixando o primeiro cristalzinho preso, tá? Então, de novo, ó, vou passar minha agulha por dentro da argola, vou trazer o fio, vou dar uma meia giradinha na agulha e vou pôr aqui o próximo cristalzinho, ó. Lacei novamente a agulha e vou trazer o fio por dentro da casinha que a gente acabou de fazer. E ó, o segundo pontinho. Então assim, na hora que você estiver trabalhando, tenta fazer o pontinho mais justinho, não deixar ele muito soltinho, mas lógico, isso à medida que você for praticando. Para quem está chegando agora e está começando a conhecer esse trabalho, vai parecer difícil, vai parecer que você não vai dar conta, mas não se preocupa. No começo tudo parece difícil, tudo parece complicado, mas à medida que você for praticando, tudo vai se tornando mais fácil. Isso é para tudo na vida da gente, tá? Então a gente segue, ó, passando a agulha por dentro da argolinha, trazendo o fio, trava o pontinho e põe mais um cristal. Isso aqui é um trabalhinho de repetição. Nessa parte a gente não vai fazer absolutamente nada de diferente, tá? É só isso mesmo, até chegar a volta todinha da argolinha. E lógico que tem pessoas que tem um pontinho um pouquinho mais frouxinho, tem pessoas que tem um pontinho um pouquinho mais apertadinho e tá tudo certo, cada um trabalhando do jeito que gosta de trabalhar, certo? Sem julgar o coleguinha pelo pontinho, tá? Então é dessa forma aqui, ó, tá? Vamos lá, dando seguimento. Vamos continuar fazendo o trabalhinho. Travei o ponto.
Ó, passo com a agulha novamente por dentro da argolinha, trava o ponto, põe mais um cristal, laça a agulha e traz novamente o fio. Aqui nós vamos colocar aproximadamente 22 cristais, tá? Lembrando sempre que isso depende do ponto de cada pessoa, tá bom? Vamos contar para ver quantos cristais já couberam aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vamos ver se vai caber 22 mesmo? Dá uma ajustadinha. 21. Ó, vai caber 22, hein? Ó, se tiver muito juntinho aqui, se tiver apertado, você não vai colocar. Mas no meu caso aqui, ó, quando a gente puxa um pouquinho, a gente vê que a gente tem um espaço que cabe mais um cristal. Então, a gente vai colocar 22 realmente aqui, ó. Laçadinha, vou trazer, girei aqui, travei o meu ponto. Vou colocar o último cristalzinho agora. E ó, como é que a gente vai finalizar agora, para fazer o acabamento? Essa alcinha que a gente acabou de formar aqui agora, nós vamos jogar ela ó, em cima daquela primeira aonde a gente deu início. Tá vendo aqui? Essa alcinha que a gente finalizou agora, nós vamos jogar ela em cima daquela primeira alcinha onde a gente deu início ao nosso trabalho. Então vocês vão ver que aqui vai ter uma certa dificuldade às vezes para passar a agulha. Tem uma dificuldade porque o pontinho tá justinho. Então por isso que eu gosto de usar essa ferramenta aqui, ó, o agulhão. A gente vem, ó, dá uma aberturazinha aqui, ó, só folga um pouquinho para que depois a agulha passe com mais facilidade, ó. Tá vendo? Não é força, tá, gente? É só o jeitinho para abrir um pouquinho a casinha e poder conseguir passar, ó. Nós vamos trazer o fio e agora sim nós vamos cortar o fio aqui, a ponta do fio. E aqui, ó, nós vamos fazer o seguinte, essa ponta de fio que a gente acabou de cortar, nós vamos puxar para ela sair aqui, ó. Saiu, tá vendo? E aqui nós vamos pegar agora, vamos dar 2 ou 3 voltinhas para que a gente consiga prender esse fio e não escapar o nosso trabalho, ó. Só isso aqui, ó, dá uma ajustadinha. Aí agora a gente vem, corta o excesso do fio. E agora, ó, se você passar o dedo, você vai ver que ficou uma pontinha aqui que vai ficar furando. Então, o que a gente faz? Com esse alicatezinho redondinho, a gente pega essa pontinha, ó, dá uma meia giradinha nessa pontinha de fio, aí você vai ver que ela já não tá mais furando ninguém. Então, aqui, ó, com a ajuda desse alicatezinho, a gente pega e junta ele aqui, ó, tudo no cantinho, esse fiozinho aqui, ó, pra ficar bem bonitinho o acabamento. E ó, tá pronta a primeira parte do nosso brinco, tá? Então agora eu vou colocar mais um pouquinho de cristal e a gente volta para fazer a segunda parte, que é essa parte aqui de cima.